Então, por exemplo, no ramo acadêmico, quanto mais especializações você tem, maior é a sua aderência para dar aula. Então, quando você pensa. Por que que os professores não todos eles não têm uma sacada tão óbvia dessa, Rafa? Porque as pessoas acham que quando você. Eu acho que são duas coisas distintas. Você fazer uma especialização para o mercado de trabalho e atender o mercado de trabalho. Então, por exemplo, eu sou formado em pedagogia. Minha primeira graduação foi pedagogia, Uhum, pedagogo. Aí eu queria atuar dentro da pedagogia que não fosse sala de aula. Por quê? Porque eu não gosto de dar aula para criança, não é a faixa etária que eu curto dar aula. ok. Dei aula um tempo, trabalhei um tempo e falei, não é minha praia. E aí eu fui atrás de uma pós-graduação que me deixasse apto para o mercado. Então eu fui fazer, por exemplo, psicopedagogia. Uhum. Na minha época, a psicopedagogia era uma coisa bem rara, né? Bem Então, nichada, né? era bem nichado. A gente não tinha tantos psicopedagogos e você também não tinha tanta pós-graduação assim. E aí eu fui fazer. Então, isso para mim era uma pós-graduação para o mercado. E você tem uma pós-graduação que eu acho que outro lado da pós-graduação é para o conhecimento. Então, Uhum. quando eu virei professor universitário, eu entendi que eu tinha uma aderência. Ou seja, eu tenho um repertório de estudo, de caminho, que me permite dar determinadas disciplinas. Então, quanto mais eu entendo daquele assunto, melhor é para eu dar aquela disciplina. Né? No caso da educação, você tem disciplinas muito técnicas, como coordenação, direção, que uma pós-graduação te ajuda bastante para entender legislação, documentação, tudo isso que envolve, e que isso isso aumenta uma aderência como profissional no ensino superior, como professor de ensino superior. Então, às vezes, eu acho que o professor do ensino superior ele não entende isso. Ele acha que só o fato dele ter um repertório profissional É o garante suficiente. o suficiente para ele atuar. E ele acaba ficando nichado naquela disciplina sempre. Cara, é loucura, porque eu fico vendo, por exemplo, você dando aula hoje, com certeza você tem uma dinâmica com seus alunos, a faixa etária é de 18 mais, não é? De 18 mais. Você tem o entendimento deles de uma forma muito mais clara, porque você vive no mundo da internet. Uhum. Então tudo que você comunica com eles é algo muito presente, é muito atual, é contemporâneo mesmo. Agora, não é a realidade dos professores. Se eles não se atualizam, se eles não convivem com esse público, eles têm muita dificuldade. Quando você se torna professor, você tem que entender o mundo do seu aluno. Então, se eu fosse professor de educação infantil ou de Fundamental 1, eu teria que entender o que eles assistem, o que eles consomem, até para que o Exatamente. ensino seja significativo. Eu dou aula para 18 mais, então eu preciso entender o que gira em torno do mundo deles para que eu traga na sala de aula e eles entendam melhor o conteúdo. Então, entrar na rede social para mim, como por exemplo, ir pro TikTok, quando na pandemia eu fui acessar o aplicativo, não foi porque eu queria conhecer o aplicativo, foi porque nas aulas os alunos comentavam dos vídeos do TikTok, eu nunca tinha entrado, falei, pô, vou ter que entrar, vou ter que entender, trazer esse universo para a sala de aula. E eu acho que isso facilita muito a ação professor e aluno, a relação professor e aluno. A aprendizagem fica mais significativa, ela flui mais, né? Você consegue nichar ou trazer um conteúdo específico daquela plataforma que tá todo mundo comentando e a sua aula fica atrativa. E o que é triste, que eu acho, Rafa, é que isso deveria ser óbvio para todo mundo, né? Mas a verdade é que, talvez até mesmo pela a faixa salarial na educação do Brasil ser algo que sempre foi questionado, então talvez isso faça com que esses professores eles se sintam desmotivados, né? Para poder buscar mais conhecimento e talvez eles prefiram, deixa do jeito que tá, ou não quero. Você acha que também tem disso? Eu acho que tem. Eu acho que tem uma questão de investimento na carreira. E aí, quando você pensa em pagar um curso que vai te ajudar profissionalmente, você fica fazendo o cálculo do quanto aquilo vai afetar a sua planilha financeira, o seu orçamento ali. E aí, como você é professor, você ganha abaixo daquilo que a gente espera ganhar, porque muita gente vai dizer, ai, mas professor ganha tão bem. Nossa, eu conheço uma professora da rede pública que troca. Tá, pera lá. Ela ganha bem referente ao quê? É, A professora é a profissão que trabalha em casa antes de sair para o trabalho, chega no e trabalho, trabalho depois. trabalha, depois que eu volto para casa eu continuo trabalhando, porque eu tenho prova para corrigir, eu tenho atividade para montar, ou seja, eu tenho um tempo todo ali que tá trabalhando 24/7, né? Uhum. E aí, se você for fazer a análise do quanto ele se dispõe para o serviço e o quanto ele ganha, é muito baixo. Verdade.
certo? De E aí, fato. quando esse professor pensa, putz, eu tenho, por exemplo, um aluno na rede básica, vamos pensar na rede básica, eu tenho um aluno de inclusão que é autista, TEA. Uhum. Eu tenho que fazer um curso para entender ou para como eu vou trabalhar com esse aluno. Aí você vai procurar, boa parte das pós, o valor é muito alto. Aí o cara fica pensando, isso vai impactar meu orçamento, né? Verdade. E aí o Entendi. que ele precisa, às vezes, é de uma instituição que tem um curso de qualidade, que seja de qualidade para ele, que ele consiga ter o tempo de administrar isso, porque também é outra questão. Você vai encontrar plataformas aí que você tem só PDF, e aí você vai encontrar que essa faculdade, na verdade, ela não vende um curso de pós-graduação, ela vende e-book, É, né? verdade. E aí você fala, cara, como é que pode, né? E aí você paga por aquilo, você não aprende direito, porque uma coisa é você ler o conteúdo, outra coisa é você ler o conteúdo e assistir uma aula, outra coisa é você ler o conteúdo e assistir uma aula, e você ter uma plataforma intuitiva que vai agregar uma experiência aí, num preço justo. Sim. Então, quando esse cara acha essa plataforma, talvez para ele Faça aquilo sentido. faça sentido. Por enquanto não faz, porque ele não vai tirar do orçamento dele um valor alto de uma pós-graduação, né, para ele conseguir trabalhar na rede que ele deveria ser formado pela própria, no caso da rede pública, pela própria rede pública. E você vai ver uma série de falhas aí.